Outro crime que pouca gente sabia, que é uma lenda, que todo mundo achava que era lenda e não é, que é a lenda da loira do banheiro. A loira do banheiro. Você conhece? Sim, eu lembro do Colégio Levi, por exemplo, que tinha ali na Indianópolis, que falava demais. Então, a loira do banheiro é no Brasil inteiro. Sim, então, As pessoas apertavam, batia no vidro pra invocar a loira do banheiro. É, porra. Só que eu Dá descobri... um medo do cacete Então, essa história da loira do banheiro. Eu descobri que a loira do banheiro existiu. Meu Deus. Ela morreu. Uma morte enigmática. A história é cabulosa. Ah, mas tem que contar um pouquinho pra mim aqui, vai. Você tem uma noção, a loira do banheiro. Imagina Guaratinguetá. Certo. Tá? 1800 e lá vai bolinha. Uma família muito rica. Morava numa casa monstruosa, de grande. Era o pai, a mãe e uma menina. Tinha de 13 para 14 anos. Naquela oportunidade, quem escolhia o marido para as meninas, crianças e adolescentes eram os pais. E procuravam um homem rico com dote. O pai escolheu um advogado, na época famoso, de 34 anos, que era político. Depois ele virou governador da província de São Paulo. Ele foi apresentado para a menina, falou, você vai casar com ele. A menina de 13 anos de idade, a loira. E ela não podia dizer não. Que era da época. Sim, era o que se fazia. E ela se casa com ele com 14 anos. Vai morar com esse homem. Ela fica 3 anos com ele. Quando ela completa 18 anos, ela pega as joias dela, de família, as joias que ela ganhou do marido, vende, entra num navio e vai para Paris. Lá, vai para Paris, porque ela queria ver distância daquele homem. Depois de 2 anos, ela volta para o Brasil para tentar fazer a separação. Encaminhou, com medo do ex-marido e do pai, bravo, volta para Paris. Passa mais 1 ano, ela morre misteriosamente em Paris. Como ela era de família rica e ela tinha uma estrutura ali, sabiam que a família dela, avisaram a família dela, olha, sua filha morreu. Foi morta. A família pediu para colocarem ela num caixão, ela foi embalsamada, colocada no navio e trazida para Guaratinguetá. Só que naquela época, os caixões, o caixão era colocado no porão do navio e haviam os ladrões de navio. E abriram o caixão da loira. Abriram o caixão, roubaram tudo que ela tinha. Tudo que ela tinha foi enterrada lá. lógico. Uhum. Roubaram tudo e roubaram os papéis da morte dela. Por isso que é um enigma do que ela morreu. Quando ela chega no Brasil, foram buscá-la em Santos. O caixão violado. Trazem o caixão para a mansão. Guaratinguetá. E a mãe, triste porque ela se sentia culpada, ela resolveu, no cemitério de Guaratinguetá, construir uma capela muito bonita. Só que essa capela ia demorar 4 meses para ser construída. A mãe dela mandou fazer uma cúpula de vidro e colocou a filha lá embalsamada num quarto. Dentro da própria casa? Dentro da mansão. Ficou lá. No banheiro? Não, num quarto. E aí, os parentes passou a ser um ponto de visitação. Que porque a loucura. capela estava sendo construída. Bom, num determinado momento, as empregadas da casa começaram a ver barulhos no banheiro. E aí começou uma pressão para enterrar essa menina. Na época tinha uns 23, 24 anos. E a pressão foi tão grande que a mãe também pegou e enterrou a menina na capela. E aí a mãe resolveu, não queria mais morar na casa,
Foi vendida a casa para o estado de São Paulo. E foi comprado para construir lá... Construir não, aproveitar a casa muito grande e construir uma escola. Uma escola, é. E nessa escola tinha lá toda a mobília da casa, tinha o piano que ela tocava, e os alunos começaram a ouvir e ver a loira morta, o espírito da loira no banheiro. E aquilo começou a ganhar corpo no colégio. Chegou um dia, a diretora não aguentava mais, porque ela não acreditava. Ela reuniu os professores numa sala de diretoria, reuniu os funcionários e falando bravo. Vocês têm que parar com esse negócio. Os alunos estão ficando com problema. E num determinado momento ela bate na mesa. Quando ela bate na mesa, um pedaço do lustre imediatamente cai. Aquilo parou a reunião. Cada um foi embora. E passado algumas semanas, pega fogo. A escola pega fogo. A escola foi reconstruída. Quando os alunos voltaram para lá, continuaram a ouvir e ver o espírito da loira do banheiro, só que isso começou a se irradiar nas cidades vizinhas. Sim, todas as escolas. Raul, é o Brasil inteiro. É, eu lembro da história no colégio da loira do banheiro. Então, e a loira do banheiro existe. Na cena do crime, eu mostro ela empalada. Eu tenho fotos dela com 14 anos. Eu tenho foto do túmulo dela. Meu Deus. Eu tenho entrevista com gente lá do cemitério que vê a loira do banheiro com uma roupa branca suja arrastando. Nossa. Ou seja, para quem gosta de história, para quem gosta, seu canal é sensacional. A história da loira do banheiro tá lá. E qual a média de duração dos seus vídeos? A média é de 20 a 25 minutos. Ótimo, perfeito. Que é suficiente, não é tão curto, né? Dá para você... Porra, Jorge, mas eu gosto, eu não conto história, eu só contando. Se eu não conseguir imagens, entrevista, eu não faço. Sim, eu entendi. Você faz um negócio completo. Não é só você contar, não é TikTok. A história do banheiro eu mostro o colégio, mostro como era. Sim, documentário você faz. Eu mostro a fotografia dos pais, eu mostro o advogado. Muito bom. Então é gostoso porque você entra no documentário. Muito bom.